Olá a todos, amigos e irmãos da Liga Espírita do Estado de São Paulo. Que a paz do Mestre Jesus possa estar com todos nós. Que mais uma vez sejamos gratos pela santa oportunidade de estarmos aqui, ouvindo e aprendendo um pouco mais sobre as leis de Deus, ensinamentos do nosso meu maior Jesus Cristo. Sempre é uma alegria, uma gratidão muito grande poder estar aqui com todos vocês, conversando, aprendendo um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus. E dando continuidade, então, às leituras e comentários que estamos fazendo das lições do livro Fonte Viva, essa semana os mentores separaram para nós a lição número 98, chamada Couraça da Caridade, baseada no passagem do apóstolo Paulo, que está em 1º Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 8, onde o apóstolo diz assim: sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e da caridade. Então, como a gente sempre faz, eu vou fazer a leitura completa da lição, depois a gente faz alguns comentários sobre alguns trechos contidos nela. A lição, ela começa assim: Paulo foi infinitamente sábio quando aconselhou a couraça da caridade aos trabalhadores da luz. Em favor do êxito desejável na missão de amor a que nos propomos, em companhia do Cristo, antes de tudo é indispensável preservar o coração. E se não agasalharmos a fonte do sentimento nas vibrações do ardente amor, servidos por uma compreensão elevada nos círculos da experiência santificante que nos debatemos na arena terrestre, é muito difícil vencer na vida que o Senhor nos confia. A irritação permanente diante da ignorância adia as vantagens do ensino benéfico. A indignação excessiva perante a fraqueza extermina os germes frágeis da virtude. A ira frequente no campo de luta pode multiplicar-nos os inimigos sem qualquer proveito para a obra que nos devotamos. A severidade demasiada à frente das pessoas ainda estranhas aos benefícios da disciplina faz-se acompanhar de efeitos contraproducentes por escassez de educação do meio que se manifesta. Compreendendo assim que o cristão se acha no verdadeiro estado de luta, em que por vezes somos defrontados por sugestões de irritação intemperante, da indignação importuna, da ira justificada ou da severidade destrutiva, o apóstolo dos gentios receitou-nos a couraça da caridade por sentinela defensiva dos órgãos centrais da expressão da vida. É indispensável armar o coração de infinito entendimento fraterno para atender ao ministério que nos empenhamos. A convicção e entusiasmo da fé bastam para começar honrosamente, mas para continuar o serviço e terminá-lo com êxito, ninguém poderá prescindir da caridade paciente, benigna e invencível. Essa lição é uma lição muito interessante porque ela traz um aspecto da caridade da qual muitas vezes nós não a enxergamos, nós não trabalhamos através dessa visão, através desse conceito da caridade. Porque quando a gente vai falar de caridade, na maioria das vezes a gente fala sempre como? Em relação à oferta de algo em relação a uma outra pessoa, ao nosso próximo. O Espiritismo vem ensinar que existem dois tipos de caridade: a caridade material e a caridade moral. Caridade material, como o próprio nome diz, tem a ver com as coisas materiais. Aquela pequena doação, né, de uma pequena quantia que a gente doa em favor da pessoa, que às vezes pede para nós no semáforo, na rua, aquela roupa que não serve mais, que a gente doa para a pessoa, o alimento que a gente tem, que às vezes a gente não usa, né, não é da marca que a gente costuma usar, ou está em sobra na nossa casa, a gente vai lá e doa para a pessoa. E tem a caridade moral, que, querendo ou não, os mentores ensinam que ela é mais meritória aos olhos de Deus. Porque a caridade material, ela acaba sendo, estando muitas vezes atrelada à nossa condição financeira. Se a gente tem uma condição financeira um pouco mais favorável, a gente tem uma condição de doar mais as coisas materiais, porque geralmente a gente doa aquilo que sobra. A caridade moral, não. Ela está ao alcance de todos, desde aquela pessoa mais simples até a pessoa mais afortunada, nesse sentido de mais das coisas materiais. Por quê? Porque ele está nos pequenos gestos que a gente oferta em favor das pessoas, né? Uma ajuda, um conselho amigo, um abraço, um sorriso, né? Uma conversa. Então, são essas situações, muitas vezes, que a gente oferta e é o que nós entendemos hoje, para o nosso momento evolutivo, que a gente entende de caridade. Só que aí é interessante que Emmanuel vem nos trazer, através dessa passagem de Paulo, uma outra visão da caridade. A caridade como proteção. E é interessante porque a gente não enxerga a caridade como isso, como algo para proteger, para nos proteger, né? Proteger o quê do quê? Então é isso que a gente vai ver na lição. Então Emmanuel começa a lição falando:
Paulo foi infinitamente sábio quando aconselhou a couraça da caridade aos trabalhadores da luz, em favor do êxito desejável na missão do amor a que nos propomos em companhia do Cristo. Antes de tudo, é indispensável preservar o coração. E se não agasalharmos a fonte do sentimento nas vibrações do ardente amor, servidos por uma compreensão elevada nos círculos da experiência santificante em que nos devotamos, na arena terrestre, é muito difícil vencer na tarefa que o Senhor nos confia. Então, Emmanuel, no começo da lição, ela vem falar que a caridade ela serve como proteção. Como o próprio título da nossa lição, ela fala que a caridade é essa couraça, essa armadura, esse agasalho que protege o nosso coração. Aí a primeira reflexão que a gente pode fazer é, por que o coração? Por que não o outro membro ou órgão do nosso corpo físico? Por que não a mente, por exemplo? Que nós estudamos, né, que o nosso pensamento ele tem energia, ele tem força, né, ele cria, né, aonde nosso pensamento está, também estamos lá, por isso que a gente precisa ter um certo cuidado com ele. Por que Emmanuel fala sobre agasalhar, proteger o coração e, por exemplo, não outro órgão ou não outra mente? É porque, na verdade, o nosso coração, ele é o centro espiritual, moral e do amor nosso, de sentimento, né, que existe dentro da gente, né? Ele é a sede emocional, é a sede do amor, é a sede da nossa intenção, é a sede dos nossos sentimentos. Então, tudo está dentro do nosso coração. E quando a gente fala aqui no coração, é mais nesse sentido mais abrangente do que o próprio órgão. É nesse sentido mais, assim, ele como um todo, abrangendo tudo isso, os sentimentos, o nosso amor, as nossas intenções, né, a nossa moral, tudo isso está aqui dentro do nosso coração. Não é à toa que existe aquela passagem de Jesus onde ele fala, bem-aventurados os puros de coração. Por que ele fala isso? Né? Justamente por o coração ser a sede de todos esses sentimentos, de todas essas virtudes, de todos essas intenções que habitam dentro de nós. Quanto mais puro esses sentimentos, essas nossas intenções, essas nossas emoções forem, mais próximos estamos da lei, do nosso Pai, estamos do Criador, estamos da espiritualidade, pela sintonia que há entre esses sentimentos e, junto com o nosso pensamento, elevando isso até o nosso Pai, até a espiritualidade. E isso, muitas vezes, é a causa da nossa serenidade, do nosso equilíbrio, de estarmos em paz conosco mesmo. Então, tudo tem a ver com esse cuidado que a gente tem. Só que, muitas vezes, o que acontece? Nós somos influenciados, somos diretamente, muitas vezes atingidos no nosso coração por situações da nossa vida, no nosso cotidiano, que causam desequilíbrio e nos afastam e perturbam esses sentimentos, fazendo com que esses sentimentos bons eles sejam desvirtuados, eles acabam se transformando em outros tipos de sentimento que acabam muitas vezes trazendo para nós desequilíbrios emocionais, muitas vezes acabam trazendo doenças que vão depois manifestar no nosso corpo físico. E muitas vezes começa com esse desequilíbrio emocional, com esse sentimento dos quais não empregamos de uma maneira melhor, ou de uma maneira como eles deveriam ser empregados, ou nos deixando influenciar pelas situações à nossa volta, a gente acaba deixando com que eles façam com que eles se desequilibrem muitas vezes, e aí a gente acaba se prejudicando com isso no futuro. Então, por isso é importante, por isso que Paulo, através da lição, e Emmanuel vem nos lembrar, vem falar sobre a importância da gente estar protegendo o nosso coração. Mas protegendo do quê? O que acontece? O que são esses sentimentos que causam esse desequilíbrio? Aí Emmanuel ele continua a lição falando assim, a irritação permanente da ignorância adia as vantagens do ensino benéfico. A indignação excessiva perante a fraqueza extermina os germes frágeis da virtude. A ira frequente no campo da luta pode multiplicar-nos os inimigos sem qualquer proveito para a obra que nos devotamos. A severidade demasiada frente às pessoas estranhas ao benefício da disciplina faz-se acompanhar efeitos contraproducentes por escassez da educação, pela educação do meio em que se manifesta. Então, aqui Emmanuel está dando alguns exemplos de situações e sentimentos que causam esse nosso desequilíbrio emocional da qual a gente está falando. A irritação, a indignação,
a ira, a severidade, a revolta, tantas outras situações, o pessimismo, tantos outros sentimentos que causam esse desequilíbrio que muitas vezes são trazidos de fora para dentro. Muitas vezes não são nossos, nós não tínhamos esse sentimento. Mas como nós vivemos a sociedade, estamos interligados uns com os outros, muitas vezes nós nos deixamos influenciar pelos pensamentos, pelos comportamentos, pelos sentimentos das outras pessoas. E isso acaba muitas vezes nos atingindo. E isso, aos poucos, vai nos desequilibrando com o passar do dia, com o passar do tempo. O importante, a primeira ideia que a gente precisa ter em relação a isso é o quê? Que pelo nosso momento evolutivo, todos esses sentimentos, para nós, ainda são normais, a gente está lidando com todos eles. Isso ainda é normal, faz parte do nosso dia a dia. A gente ainda vai se irritar, a gente ainda vai ficar bravo, a gente ainda vai se indignar com Deus, vai ficar revoltado, a gente vai questionar. Isso ainda faz parte da nossa vida. O que a gente precisa entender é mudar essa sintonia o mais rápido possível. Porque é só a gente pensar, quantas pessoas que estão e que vivem à nossa volta, ou que estão à nossa volta por um momento, que apresentam esse tipo de comportamento? Que são pessoas raivosas, que são pessoas revoltadas, que são pessoas indignadas, pessoas que reclamam de tudo, nunca estão satisfeitos, sempre são pessimistas. Como é estar do lado dessas pessoas? Isso não causa um mal para nós, muitas vezes, até nos desequilibra, quanto mais se formos nós essas pessoas. O que estamos fazendo pelas outras pessoas quando nós estamos tendo esses tipos de comportamento? Então, o que fica para nós no primeiro momento dessa lição, a primeira coisa é o quê? A gente entender o quê? Que a gente tem como mudar isso. Que para nós, no primeiro momento, vai ser normal a gente lidar com essas situações. Muitas vezes a gente está esperando algo da espiritualidade, está esperando algo de Deus, e não acontece do jeito que a gente queria. Então a gente vai ficar indignado, muitas vezes a gente vai se revoltar, a gente vai se perguntar como Deus não me ajudou, por que Deus permitiu que isso acontecesse, por que a espiritualidade não atendeu o meu pedido. Ainda para nós isso é normal. O que a gente não pode é ficar tempo indeterminado com esses sentimentos. Por quê? Porque esses sentimentos vão causar malefícios dentro de nós, porque são energias muito pesarosas, causam muito males a nós. Imagina, por exemplo, a gente passar o dia todo assim revoltado, ou nervoso, ou estressado. Como a gente chega no final do dia? Né? A gente carrega um peso tão grande que parece que a gente trabalhou um dia, mas parece que a gente trabalhou a semana toda de tamanho peso, que na verdade é o quê? São as energias trazidas, né, feitas, realizadas através desse sentimento que eu carrego, que acabam muitas vezes trazendo esses malefícios para mim. Então, o ideal é a gente o quê? A gente reconhecer isso. Vai ser normal, a gente ainda vai se pegar tendo esses sentimentos, mas a gente mudar o mais rapidamente possível, quanto a gente puder, para que a gente possa sair disso, porque imagina a gente enfrentar os nossos desafios no nosso dia a dia, passando por esses momentos difíceis. A gente tentando ser sereno, tentando estar tranquilo, estando calmo. Já é difícil o nosso dia a dia, já é difícil as nossas tarefas, quanto mais a gente ficar trabalhando num sentimento de revolta, de raiva, de angústia e de revolta, de questionamento perante as coisas de Deus, ou da espiritualidade, ou da nossa própria vida. Então, são essas coisas que muitas vezes a gente precisa prestar atenção para a gente mudar o mais rapidamente, para a gente não sofrer com isso. Então, isso é a primeira ideia que Emmanuel, através dessa lição, ela nos traz, para que a gente não se deixe levar por esses sentimentos. Mas como muitas vezes esses sentimentos nos atingem, como eles nos desequilibram? E aí é onde entra a caridade como proteção em relação a isso. Aí Emmanuel, terminando a lição, ele fala: compreendendo assim que o cristão se acha no verdadeiro estado de luta, em que, por vezes, somos defrontados por sugestões de irritação intemperante, de indignação importuna, da ira injustificada ou da severidade destrutiva, o apóstolo dos gentios receitou-nos a couraça da caridade por sentinela defensiva dos órgãos centrais da expressão da vida. É indispensável armar o coração do infinito entendimento fraterno para atender ao ministério em que nos empenhamos. A convicção e entusiasmo da fé bastam para começar honrosamente, mas para continuar o serviço e terminá-lo com êxito, ninguém poderá prescindir da caridade paciente, benigna e invencível. Então, o que Emmanuel aqui está falando?
que muitas vezes esses sentimentos ruins, da irritação, da indignação, da ira, da severidade, do pessimismo, da revolta e tantos outros, eles são causados por quê? Pela falta de compreensão em relação às outras pessoas. Porque muitas vezes a gente não entende o porquê da pessoa apresentar aquele comportamento, tomar aquela decisão, que muitas vezes acaba também influenciando a nossa vida. Aí é onde entra a caridade. A caridade é esse método, é esse modo de compreensão que vai nos ajudar a nos proteger dessas influências que vêm de fora para nós, que vêm de fora para dentro. Então, quando a gente trabalha a caridade, para que a gente, com essa caridade, compreenda o próximo, entenda que ele também é um filho de Deus, que ele também tem suas falhas, que ele, como eu, estamos aqui em aprendizado, para que a gente possa evoluir. Talvez estejamos em momentos e trabalhando em áreas diferentes uns dos outros, mas todos nós, tirando raríssimas exceções, temos algo a aprender. Estamos aqui para a gente evoluir. Só que estamos em momentos e áreas diferentes, mas todos nós temos algo a aprender. É com a nossa caridade compreender o quê? Que se a pessoa pudesse fazer de um outro jeito, fazer melhor, ela já faria. Se ela não consegue fazer, se ela não faz, é porque ela ainda não sabe fazer, ainda não é o momento dela. Então, a caridade nos ajuda justamente nessa proteção, nessa compreensão, da gente entender o momento do outro. Quando a gente compreende, quando a gente aceita, quando a gente vê o outro como um filho de Deus, imperfeito também como eu sou, que também está em aprendizado, eu deixo levar menos por essas influências que possam vir dessas pessoas, que estão aí realizando o seu aprendizado, que também têm os seus defeitos, que também têm algo a evoluírem. Muitas vezes, essas revoltas, essa indignação, elas são causadas justamente pela incompreensão que a gente tem pela outra pessoa. Por que que a pessoa apresenta esse comportamento? Por que que ela fez isso comigo? E tantas outras situações que acontecem na nossa vida e no nosso dia a dia. Então, muitas vezes, a causa da nossa raiva, da nossa indignação, é porque a gente não compreende o outro. A gente gostaria que o outro fizesse como eu faço. Só que como mesmo tem uma lição, se eu não me engano, foi Emmanuel que falou, eu acho que foi Emmanuel que falou, até mesmo uma lição do Fonte Viva, infelizmente eu não vou lembrar qual que era, mas que ele fala, né, como a gente vai, como você quer que o outro pense como você e haja como você, se lá habita um coração e uma mente diferente da sua. Não tem como. Então, muitas vezes a gente se deixa levar por essa intolerância de não compreender a outra pessoa, e isso é causa, muitas vezes, de briga, de discussões, de término de amizades, muitas vezes por causa dessa intolerância em relação às outras pessoas, porque muitas vezes a gente não compreende, e talvez a gente realmente não consiga compreender por completo, a gente não tem essa estrutura, a gente não tem esse conhecimento, né? A gente não tem essa evolução para a gente compreender por completa a outra pessoa. Mas a gente pode aceitar a pessoa como ela, porque se ela tem os seus defeitos, ela também tem os seus valores. Pode ser a pior pessoa do mundo, mas ela também tem seus valores, e a gente tem algo a aprender com ela também. E isso é ser caridoso, e isso é ter caridade. Então, é esse ponto de vista que a lição nos traz, né? Não só esse algo de favor em relação às outras pessoas, algum gesto ou algo que a gente doe para outra pessoa. É usar a caridade em forma de compreensão para nos protegermos dessas influências. Porque muitas vezes a gente se irrita com o outro, e aí o que acontece? A gente acaba o nosso dia em relação por causa do outro. E às vezes não é por nossa causa. É o outro, às vezes, por algo que fez, que nos irrita, que nos tira um pouco do eixo, e aí a gente às vezes perde o nosso dia, né? Já existem as nossas dificuldades do dia a dia, elas já são difíceis, aí ficam mais difíceis ainda, porque eu me deixei influenciar por uma atitude, por um comportamento de uma outra pessoa, e isso acabou desviando o meu dia, que poderia ser um dia melhor, um dia mais equilibrado, e acabou sendo um dia pesaroso. Quantas vezes isso não acontece com a gente, às vezes a gente não se dá conta. Aí depois a gente vai parar para pensar, quando a gente para para pensar, né, a gente vai raciocinar e vai ver, nossa, mas foi por causa disso, né? Eu estava bem, aí aconteceu aquilo com aquela pessoa e pronto. Aí tudo desandou lá no meu dia e as coisas começaram a acontecer e eu não tive um bom dia. Justamente por quê? Porque muitas vezes a gente não usou da nossa compreensão em relação a outra pessoa. E isso é caridade. Então, quando a gente usa da compreensão, a gente não só está ajudando a outra pessoa no sentido da gente compreendê-la, como a gente está se protegendo. E esse se proteger não quer dizer que a gente não possa fazer nada para ajudá-la.
Nós temos e hoje sabemos de ferramentas que a gente pode ajudar a pessoa. E muitas vezes o ajudar não tem a ver com essa caridade do doar, no sentido de fazer alguma coisa por ela ou doar algo físico. Às vezes, por exemplo, uma oração. A oração pode ser o nosso melhor gesto de caridade em relação a outra pessoa e às vezes ajuda até mais do que algo que a gente doou, que a gente fez por ela. Então, nós temos ferramentas de como fazer para que a gente não precise se desequilibrar em relação às outras pessoas por comportamento e atitudes que as pessoas apresentem. É entender que todos nós estamos juntos. Não existe ninguém melhor do que ninguém. Estamos apenas em áreas e momentos diferentes, mas todos nós estamos aprendendo, todos nós temos coisa a aprender. Se hoje eu estou num momento um pouquinho melhor, numa situação um pouquinho melhor, eu tenho condição de inspirar e ajudar outra pessoa a chegar nesse dia também. Se ela não consegue fazer, se ela ainda não tem esse discernimento, é saber esperar, compreender que ela vai ter um momento dela. É não querer impor e também não apartar a pessoa no sentido de achar que a pessoa não serve, que a pessoa ela não tem a sua utilidade. Não, a gente tem coisa a aprender com ela também. Se não fosse assim, ela não estaria do nosso lado. Não é à toa que a espiritualidade coloca pessoas ao nosso lado, muitas vezes para ajudar, muitas vezes para a gente aprender com ela. Mas se a gente não tem caridade de compreender, de aceitar ela como ela realmente é, muitas vezes a gente perde a oportunidade desse aprendizado. Então é isso que a gente precisa entender e é isso que fica da lição, de como a gente pode entender e aceitar a pessoa como ela é, com as virtudes, com seus defeitos, do mesmo jeito que eu gostaria de ser aceito. E ter essa ideia para que a gente se proteja, para que a gente possa continuar o nosso trabalho de uma melhor maneira, mais sereno e mais tranquilos. Quanto mais serenos, mais tranquilos, mais equilibrados nós estamos, os desafios da nossa vida, nós temos a tendência de lidar melhor com eles, por mais difícil que sejam. Agora, se eu me deixo levar por sentimentos como a ira, como a revolta, como a indignação, como o pessimismo, eles ficam ainda mais difíceis do que eles realmente são. Então, é esse cuidado que eu preciso ter. E muitas vezes, todos esses sentimentos maléficos, muitas vezes que causam esses prejuízos, são causados porque eu não usei a caridade de compreender a pessoa e aceitar a pessoa como ela é. Fica essa reflexão para o nosso dia a dia, para as pessoas que habitam ao nosso entorno, para a gente estar verificando como a gente pode lidar com elas de uma maneira melhor, sem a gente se prejudicar e ainda ajudando elas de acordo com o que a gente pode, de acordo com o que estiver ao nosso alcance. Então era isso que a gente queria agora conversar com vocês. É uma lição importante, uma lição muito interessante, por a gente enxergar a caridade sobre esse outro aspecto, né, como proteção e como compreensão em relação às outras pessoas, para a gente poder estar trabalhando e a gente poder estar enxergando isso, como a gente pode fazer o que está ao nosso alcance. De certa maneira, a gente já tem compreendido melhor as pessoas, ou a gente ainda tem caminhado ainda mais pelo caminho da intolerância? É algo para a gente estar refletindo aí durante a semana, para a gente como está sendo os nossos comportamentos em relação às pessoas que orbitam a nossa volta. Espero que tenham gostado. Desejo a todos uma excelente semana, uma semana muito abençoada para todos, e que, se assim Deus permitir, possamos nos encontrar mais uma vez na semana que vem. Até lá, então, que Deus Jesus abençoe a todos, fiquem todos com Deus, uma semana muito abençoada, cheia de saúde para todos.